Ninguém ousava aproximar-se do milionário até o filho do mendigo lhe secar as lágrimas. Paulo Mendes era uma figura de renome em toda a Vila Real, o homem cuja visão e tenacidade transformaram uma modesta empresa familiar numa das maiores distribuidoras de alimentos da região de Trás-os-Montes. A sua história era um conto de sucesso, sussurrado em salas de reuniões e jantares de gala. Mas naquela tarde de quinta-feira, sentado no banco de pedra fria da Praça da Aldeia, ele não era o magnata, não era o visionário. Era apenas um homem de meia-idade, destroçado, a chorar sozinho. O seu fato caro, de corte impecável, estava machucado, a gravata de seda desapertada, pendendo sobre o peito como um laço desfeito. As suas lágrimas caíam silenciosas, traçando caminhos úmidos na sua face, perdendo-se na barba por fazer de 2 dias. Foi nesse abismo de solidão que uma mão pequena e suja tocou delicadamente a sua pele molhada. Não fique triste, senhor, disse uma voz infantil, surpreendentemente doce e clara no meio do murmúrio da praça. Paulo levantou os olhos, vermelhos e inchados, e deparou-se com um menino de não mais de 5 anos. As suas roupas, embora visivelmente velhas e remendadas, estavam limpas. O cabelo castanho, despenteado pelo vento, emoldurava um rosto pequeno com olhos grandes, castanhos e imensamente curiosos. O pequeno observava-o com uma expressão séria, quase solene, como se compreendesse a profundidade da sua dor, uma empatia que Paulo não encontrava nos adultos há anos. Quando eu choro, o meu pai diz sempre que o amanhã será melhor, continuou o menino, mantendo a sua mãozinha no rosto do empresário, um gesto de puro consolo. Paulo permaneceu em silêncio, o seu cérebro a lutar para processar aquela interação tão inesperada. Há anos, talvez uma década, que ninguém se aproximava dele sem um interesse oculto. Empregados, fornecedores, até os chamados amigos, chegavam sempre com propostas, pedidos, adulações vazias. Mas aquele menino, saído do nada, estava ali apenas para oferecer conforto, sem pedir nada em troca. Como te chamas? Perguntou Paulo, a sua voz rouca pelo choro, enquanto tentava limpar o rosto com as costas da mão, sentindo-se subitamente embaraçado. Miguel Ângelo, mas toda a gente me chama Mike. E você? Paulo. Muito prazer, Mike. O menino sorriu, um sorriso genuíno que iluminou o seu rosto, e sentou-se ao seu lado no banco, balançando as perninhas que não alcançavam o chão de calçada portuguesa. O meu pai está a dormir ali, debaixo daquela árvore, apontou ele para um homem deitado sobre pedaços de cartão, à sombra de um imponente carvalho centenário. Ele diz que precisa de descansar porque trabalhou muito hoje. Paulo seguiu o dedo do menino e viu um homem de talvez 40 anos, magro, com uma barba por fazer e roupas gastas. Mesmo à distância, era evidente que vivia na rua. Vocês vivem aqui na praça? Não vivemos, às vezes vimos cá. O meu pai diz que este carvalho dá sorte porque é muito velho e já viu muitas coisas boas. A inocência de Mike tocou algo profundo no coração endurecido de Paulo. O menino falava da sua situação com uma naturalidade desconcertante, sem um pingo de amargura ou autocomiseração. E a tua mãe, onde está? O menino baixou a cabeça por um instante, um gesto fugaz de tristeza. Ela foi-se embora quando eu era bebê. Mas o meu pai cuida bem de mim. Ele sabe ler e escrever muito bem e ensina-me muitas coisas. Paulo sentiu um nó apertar-lhe a garganta. Tinha perdido a sua própria família num trágico acidente de viação 3 anos antes. A sua esposa, Carla, e a sua filha, Beatriz, tinham saído para fazer compras e nunca mais regressaram. Desde esse dia fatídico, ele tinha-se fechado numa concha de trabalho obsessivo, usando os lucros e as expansões como um anestésico para a dor que o consumia por dentro. Mike, tens fome? O menino hesitou por um momento antes de responder. Um bocadinho. Mas o meu pai disse que hoje ia arranjar dinheiro para o jantar. Caro ouvinte, se está a gostar da história, não se esqueça de deixar o seu like e, sobretudo, de subscrever o canal. Isso ajuda-nos muito a nós, que estamos a começar. Agora, continuemos. Paulo tirou a carteira do bolso do casaco e viu que só tinha notas grandes. Era um detalhe irónico, tanto dinheiro, mas tão pouca utilidade para o que realmente importava. Levantou-se e caminhou até uma pastelaria na esquina da praça. O cheiro a café e a bolos quentes invadiu-lhe as narinas, um aroma de normalidade que lhe parecia estranho. Comprou 2 sanduíches de fiambre e queijo em pão fresco, 2 doses generosas de batatas fritas e 2 refrigerantes. Ao regressar, encontrou Mike a acordar o pai com cuidado. Pai, o senhor do fato comprou-nos comida. O homem levantou-se de um salto, ainda meio a dormir, e olhou para Paulo com uma desconfiança evidente. Não é preciso, obrigado. Nós não pedimos esmola, disse ele, a sua voz firme, carregada de uma dignidade que contrastava com a sua situação. Não é esmola, respondeu Paulo, com sinceridade. O seu filho fez-me companhia enquanto eu passava por um momento difícil.
É apenas um agradecimento. O pai de Mike estudou por alguns segundos, os seus olhos a percorrerem o fato caro, o relógio de marca, a postura de um homem habituado a dar ordens. Rui Gonçalves, disse ele, estendendo a mão. E já conheceu o meu filho? Paulo Mendes. Os dois homens cumprimentaram-se. Paulo não pôde deixar de notar a firmeza do aperto de mão de Rui e o facto de as suas mãos, embora calejadas pelo trabalho duro, estarem limpas. Pai, posso comer? Perguntou Mike, os seus olhos a brilhar para as sanduíches. Claro que sim, filho. Enquanto comiam, Paulo observou a interação entre pai e filho. Rui certificava-se de que Mike comia primeiro e ficava com a melhor parte, sempre atento às necessidades do menino. O amor entre eles era palpável, uma fortaleza invisível no meio da adversidade. Se não se importa que eu pergunte como é que acabaram, Paulo hesitou, sem saber como formular a pergunta sem ser ofensivo. Na rua, completou Rui, sem demonstrar qualquer desconforto. É uma longa história. Eu era professor universitário, acredite se quiser. Professor de quê? História. Dava aulas na Universidade do Porto. Tinha uma vida boa, um apartamento, um carro até que tudo ruiu. Paulo esperou que ele continuasse, mas Rui apenas disse, preferimos não falar do passado. O importante é que estamos juntos e seguimos em frente. Durante a hora seguinte, os três conversaram sobre os mais diversos temas. Paulo ficou impressionado com a inteligência de Mike e a cultura de Rui. O menino sabia fazer cálculos simples de cabeça e conhecia o nome de vários países. Rui, por sua vez, demonstrava um conhecimento profundo sobre literatura, história e até economia. Quando o sol começou a esconder-se atrás dos telhados, pintando o céu de tons laranja e roxos, Paulo despediu-se. No entanto, não conseguiu deixar de pensar neles durante todo o caminho até à sua quinta vazia no Alentejo, uma casa enorme e silenciosa que mais parecia um mausoléu para as suas memórias. Na manhã seguinte, uma sexta-feira, Paulo acordou mais cedo do que o habitual. Pela primeira vez em muitos meses, não precisara de tomar comprimidos para dormir. Sentia-se diferente, mais humano. Durante toda a reunião matinal na empresa, os seus pensamentos voavam para a praça. Estariam Rui e Mike ainda lá? Teriam conseguido um lugar seguro para passar a noite? Sr. Mendes. A voz da sua secretária, Dona Maria, uma senhora de 60 e poucos anos que trabalhava com ele há mais de uma década, trouxe-o de volta à realidade. Sim, Dona Maria. Está tudo bem. Parece diferente hoje. Paulo olhou ao redor da sala de reuniões e notou que todos os executivos o observavam com curiosidade. Aparentemente, tinha perdido o fio à meada da apresentação sobre os resultados trimestrais. Estou bem, só um pouco distraído. Continuaremos na segunda-feira. Por hoje é tudo. Os funcionários saíram da sala, comentando em voz baixa o comportamento invulgar do chefe. Paulo Mendes era conhecido pela sua pontualidade, foco e exigência extrema durante as reuniões. Ao meio-dia, Paulo saiu da empresa e dirigiu-se diretamente à praça da aldeia. O seu coração acelerou quando viu Rui e Mike sentados debaixo do mesmo carvalho centenário. O homem mostrava algo num livro velho ao menino. Paulo, gritou Mike ao vê-lo aproximar-se, correndo para lhe abraçar as pernas. O gesto espontâneo do pequeno comoveu profundamente. Há tanto tempo que ninguém demonstrava uma alegria genuína ao vê-lo. Olá, Mike. Olá, Rui. Que boa surpresa, disse Rui, fechando o livro. Não esperávamos voltar a vê-lo. Estava a passar por aqui e bem, pensei em ver como estavam. Na realidade, Paulo tinha cancelado 2 reuniões importantes apenas para ir até lá. Que livro é esse? Perguntou, sentando-se na relva junto a eles. É sobre os planetas, respondeu Mike, entusiasmado. O pai estava a ensinar-me sobre o sistema solar. Paulo pegou no livro e viu que era uma enciclopédia infantil muito gasta, com as páginas amareladas pelo tempo, mas visivelmente bem cuidada. Onde o arranjaram? Encontrei-o num contentor de lixo atrás da biblioteca municipal, explicou Rui. As pessoas deitam fora livros em perfeito estado. Eu e o Mike vamos lá sempre ver o que há. Já sei os nomes de todos os planetas, disse Mike com orgulho. Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Neptuno. Paulo sorriu. Era incrível como aquele menino conseguia ser tão alegre e curioso apesar das suas circunstâncias. Muito bem, és um menino muito inteligente. O pai diz que a educação é a única coisa que ninguém nos pode tirar. As palavras de Mike ecoaram na mente de Paulo pelo resto do dia. Naquela noite, fez algo que não fazia há anos. Jantou sozinho num restaurante do centro comercial, caminhando depois pelas lojas e observando as famílias.
Pela primeira vez desde o acidente, não se sentiu completamente sozinho no mundo. No sábado de manhã, Paulo chegou à praça carregado com sacos de um supermercado. Encontrou Rui a ensinar Mike a escrever com um pauzinho na terra. Bom dia, disse, e Mike largou o pauzinho para correr na sua direção. Bom dia, rapazes. Trouxe-vos algumas coisas. Paulo tirou dos sacos sanduíches, fruta, leite, bolachas e água. Paulo, isto é demais, protestou Rui. Não podemos aceitar. Por favor, deixa-me fazer isto. Ontem à noite pensei muito e percebi que vocês me deram algo muito valioso. O quê? Companhia. Há 3 anos que vivo completamente sozinho. Não tenho família, não tenho amigos. A sério, todos os que se aproximam de mim querem algo em troca. Vocês foram os primeiros que simplesmente se preocuparam. Rui e Paulo olharam-se em silêncio por um momento, ambos a compreender que ali estava o início de algo especial. Durante todo o fim de semana, Paulo passou os dias na praça com os seus novos amigos. Descobriu que Rui era realmente um homem culto e Mike um menino excepcional. O pequeno já sabia ler palavras simples e adorava as histórias que Paulo lhe contava sobre as suas viagens. Na segunda-feira, Paulo teve uma dificuldade imensa em concentrar-se no trabalho. A sua mente estava na praça, preocupado com Rui e Mike. Como estariam a passar o dia? Onde dormiriam se chovesse? Senhor Mendes. Dona Maria entrou no seu escritório com uma expressão preocupada. Tem a certeza de que se sente bem? Nos últimos dias, tem estado muito diferente. Diferente como? Mais humano, se me permite o atrevimento. Há anos que não o via sorrir. Paulo riu. Dona Maria sempre fora muito direta, uma das poucas pessoas na empresa que se permitia falar-lhe com franqueza. Aconteceu algo de bom na minha vida, Dona Maria. Conheci umas pessoas especiais. A secretária sorriu. Ainda bem, senhor. Você merece ser feliz. Naquela tarde, Paulo decidiu agir. Não podia ficar de braços cruzados a ver Rui e Mike a viver na rua. Saiu da empresa mais cedo e foi direto à praça. Rui, preciso de falar contigo sobre algo sério. O que se passa? Quero ajudar-vos a sair da rua. Rui ficou imediatamente tenso. Paulo, já falámos sobre isto. Não queremos caridade. Não é caridade, é amizade. Os amigos ajudam-se. Tu não conheces a nossa história. Não sabes pelo que passamos. Então, conta-me. Rui olhou para Mike, que brincava com umas pedrinhas a alguns metros de distância. É complicado. Eu tenho tempo. Rui respirou fundo e começou a falar, mantendo a voz baixa para que Mike não ouvisse. Há 2 anos, eu era professor catedrático de História na Universidade do Porto. Tinha uma vida boa. Estava noivo de uma colega de trabalho. Tudo mudou quando uma aluna fez uma acusação falsa contra mim. Paulo esperou em silêncio. Ela disse que eu lhe tinha feito propostas inapropriadas, que estava a condicionar a nota dela a favores. Era mentira. Mas numa época em que estes casos estão no centro das atenções, ninguém quer correr riscos. Fui imediatamente suspenso para investigação. E a mãe do Mike abandonou-me quando soube da acusação. Disse que não ficaria com um homem daquele tipo. Apenas pegou na sua roupa e desapareceu. O Mike tinha 3 anos na altura. Paulo sentiu uma raiva imensa pela injustiça da situação. A investigação durou 6 meses. No final, não conseguiram provar nada, porque não havia nada para provar. Mas o mal já estava feito. A minha reputação ficou destruída. Perdi o emprego, a minha noiva, os meus amigos. Tive de vender tudo para pagar a advogados e sustentar o Mike. Mas se foste ilibado, Paulo, tu não percebes como isto funciona. Uma vez que a tua reputação fica manchada desta forma, ninguém mais te quer contratar. Tentei arranjar trabalho noutras cidades, noutras universidades, até em escolas privadas. Sempre que procuravam o meu nome na internet, aparecia a notícia da acusação. Paulo começou a entender a magnitude do problema. E o Mike não sabe nada disto. Claro que não. Era muito pequeno quando aconteceu. Apenas lhe disse que nos mudamos porque o pai arranjou um emprego novo. Sempre que ele pergunta por que não temos casa, digo-lhe que estamos a poupar para comprar uma muito bonita. Rui, isso é terrível. Lamento muito. O pior é que a rapariga, depois, formou-se normalmente. Soube por acaso que ela confessou a umas colegas que inventou tudo porque tinha notas baixas e queria vingar-se. Mas já era tarde demais para mim. Paulo ficou em silêncio, a processar a história.
Era indignante como uma mentira podia destruir completamente a vida de uma pessoa. É por isso que não aceito ajuda de ninguém, continuou Rui. Já fui humilhado o suficiente. Prefiro manter a minha dignidade e cuidar do meu filho como posso. Mas não podem continuar a viver assim. E o Michael precisa de ir à escola, de ter uma vida normal. Eu sei. Estou a tentar juntar dinheiro para alugar um quarto, seja onde for. Faço uns biscatos quando alguém me contrata para carregar coisas ou limpar um terreno, mas é difícil porque não posso deixar o Mike sozinho. Paulo passou a noite em branco, a pensar na situação. Na manhã seguinte, procurou um advogado conhecido para saber quais as opções legais para reverter a situação de Rui. Paulo, se a acusação foi arquivada por falta de provas, tecnicamente o nome dele está limpo, explicou o doutor Eduardo Ramalho, um advogado criminalista que prestava serviços para a sua empresa. O problema é o dano à reputação. Isso é mais difícil de reverter. Mas tem de haver algo que se possa fazer. Bem, se conseguirmos provar que a acusação foi deliberadamente falsa, podemos intentar uma ação por danos morais contra a rapariga. Isso geraria uma decisão judicial a declarar oficialmente a sua inocência. Com essa decisão, seria mais fácil conseguir emprego. E como provaríamos isso? Precisaríamos de testemunhas que a tenham ouvido confessar a mentira, ou alguma evidência documental, mensagens de texto, e-mails, gravações. Paulo saiu do escritório do advogado com uma ideia a germinar. Se não podia consertar o passado de Rui de imediato, pelo menos podia assegurar-lhe um presente melhor. Caro ouvinte, se está a gostar da história, aproveite para deixar o seu like e, sobretudo, subscrever o canal. Isto ajuda-nos muito a nós, que estamos a começar. Agora, continuando. Naquela tarde, Paulo chegou à praça com uma proposta diferente. Rui, e se eu te oferecer um emprego? Que tipo de emprego? Preciso de alguém para organizar o arquivo histórico da empresa. A minha família fundou a distribuidora há 50 anos e temos montes de documentos, fotografias, recortes de jornal, tudo atirado para caixas no armazém. Gostava de organizar isso adequadamente, talvez até fazer um livro sobre a história da empresa. Rui pareceu interessado pela primeira vez. Isso seria adequado à minha formação. Exatamente. É um trabalho que requer conhecimento histórico, capacidade de investigação e organização. Posso pagar-te um salário justo, com todos os descontos. Paulo, antes que digas que não, deixa-me terminar. Tenho uma casa anexa na parte de trás da minha propriedade que está vazia há anos. Podiam ficar lá. O Mike estaria perto de uma boa escola. Tu terias um trabalho digno e eu teria a companhia de que tanto preciso. Rui guardou silêncio por um longo momento, claramente a lutar uma batalha interna. Por que fazes isto? Porque vocês mudaram a minha vida. Há 3 anos que eu estava morto por dentro. O Mike fez-me lembrar que ainda existe bondade no mundo, e tu mostraste-me que a amizade verdadeira não tem preço. Pai, Mike aproximou-se, puxando as calças de Rui. Posso ir brincar na casinha do tio Paulo? Rui olhou para o filho e depois para Paulo. Se for para nos humilhar depois, prefiro que nem comecemos. Rui, olha-me nos olhos. Paulo pousou as mãos nos ombros do amigo. Eu perdi a minha família. Vocês são a única família que me resta agora. Jamais faria algo para vos magoar. Lágrimas rolaram pelo rosto de Rui. Está bem. Vamos tentar. Mike gritou de alegria e abraçou as pernas dos 2 homens ao mesmo tempo. No dia seguinte, Paulo levou Rui e Mike a conhecer a casa anexa. Era uma construção pequena mas confortável, com 2 quartos, sala, cozinha e uma casa de banho. É muito bonita, exclamou Mike, correndo de um quarto para o outro. Pai, posso escolher qual vai ser o meu quarto? Claro que sim, filho. Enquanto Mike explorava a casa, Paulo mostrou a Rui o armazém onde estavam os arquivos da empresa. Meu Deus, disse Rui, ao ver as dezenas de caixas empilhadas. Isto vai levar meses. Não há pressa. Quero que seja bem feito. Nas semanas seguintes, estabeleceu-se uma rotina. Paulo passava por Rui e Mike todas as manhãs para levar Mike à escola e Rui ao trabalho. À tarde, ia buscar Mike à escola e os 3 jantavam juntos antes de regressarem a casa. A transformação foi incrível. Mike floresceu na escola, fazendo amigos rapidamente e destacando-se nas aulas. Rui mergulhou no trabalho de organizar os arquivos com uma paixão que não sentia há anos. Paulo, por sua vez, redescobriu o prazer das coisas simples da vida, ajudar Mike com os trabalhos de casa, ouvir as histórias que Rui descobria nos documentos antigos, jantar em família. Pequenas coisas que preenchiam o vazio imenso no seu coração. Mas nem tudo era perfeito.
Na empresa, alguns funcionários começaram a questionar as mudanças no comportamento do chefe, sobretudo Pedro Rodrigues, o diretor comercial, que há anos tentava conseguir uma maior participação na empresa. O Paulo anda estranho, comentou Pedro com outros executivos durante um almoço. Sai mais cedo, está menos rigoroso, parece distraído. Talvez lhe esteja a fazer bem, sugeriu a diretora financeira, Sandra Martins. Ele estava a matar-se a trabalhar. Ou talvez esteja a fazer mal à empresa, replicou Pedro. Já ouviram dizer que ele anda a sustentar uma família de mendigos? Que imagem é que isso nos dá? A conversa chegou aos ouvidos de Dona Maria, que imediatamente contou a Paulo. Senhor, há pessoas a falar mal de si por causa da sua amizade com o Rui e o Mike. Que tipo de coisas dizem? Bobagens. Que o senhor está a perder o foco, que isto pode prejudicar a empresa. Invejas de gente desocupada. Paulo ficou preocupado, não por si, mas por Rui e Mike. Se isto se tornasse um escândalo, poderia prejudicar ainda mais a reputação de Rui. As suas preocupações aumentaram quando, na sexta-feira, Pedro pediu uma reunião privada. Paulo, preciso de falar contigo sobre um assunto delicado. Diz. É sobre esse teu projeto pessoal com o ex-professor e o miúdo. Paulo sentiu o sangue a subir-lhe à cabeça. O que tem? Bem, fiz uma pequena investigação sobre o passado desse Rui Gonçalves. Paulo levantou-se bruscamente da cadeira. Tu fizeste o quê? Calma, Paulo. Foi por preocupação contigo. Descobri umas coisas interessantes. Pedro pousou uma pasta sobre a mesa. Este homem foi despedido da universidade por assédio sexual. Houve um processo-crime. Tens a certeza de que é seguro deixá-lo perto de uma criança? O Rui foi ilibado. O caso foi arquivado. Mas a suspeita fica. E agora tu meteste na nossa empresa. Se isto chega à imprensa, imagina o dano para a nossa reputação. Paulo pegou na pasta e atirou-a para o caixote do lixo. Pedro, vou dizer-te uma só vez. O Rui é meu amigo e o Mike é como um filho para mim. Se tu ou qualquer outra pessoa nesta empresa tentar prejudicá-los, vai ter de se ver comigo. Pessoalmente. Paulo, ser racional. Estás a envolver-te emocionalmente numa situação que te pode explodir na cara. A reunião acabou. Retira-te. Pedro saiu da sala com um sorriso que não lhe chegou aos olhos. Naquela noite, Paulo contou a Rui sobre a conversa. Eu sabia que isto ia acontecer, disse Rui, visivelmente abalado. Acontece sempre. Talvez seja melhor eu e o Miguel Ângelo irmos embora, antes que isto te prejudique. Não. Não vamos deixar que gente como o Pedro ganhe. Tu não fizeste nada de mal. Paulo, tu não entendes. Não importa quantas vezes eu provo a minha inocência, haverá sempre a dúvida. Então, vamos acabar com essa dúvida de uma vez por todas. No dia seguinte, Paulo procurou novamente o Dr. Eduardo Ramalho. Doutor, quero que investigue a fundo o caso do Rui Gonçalves. Quero encontrar provas que demonstrem definitivamente a sua inocência. Paulo, isto pode ser caro e demorado. Não me importa o custo. E quanto ao tempo, quanto mais depressa, melhor. O advogado começou imediatamente a investigação. Entretanto, a situação na empresa tornava-se mais tensa. Pedro começou a espalhar rumores entre os funcionários sobre a situação preocupante que envolvia o chefe. A pressão atingiu o seu ponto máximo quando, numa tarde de quarta-feira, Paulo foi convocado para uma reunião extraordinária do Conselho de Administração da empresa. Paulo, disse o presidente do Conselho, o Sr. António Veloso, um homem de 70 anos que fora sócio do pai de Paulo. Estamos preocupados com algumas decisões tuas recentes. Que decisões? Sabemos que contrataste um homem com um passado controverso. Isto pode representar um risco para a empresa. Paulo olhou ao redor da mesa e viu os rostos dos conselheiros. Alguns preocupados, outros claramente influenciados por Pedro, que não era membro do conselho, mas conseguira semear as suas sementes de dúvida. O Rui Gonçalves é um funcionário exemplar que está a prestar um serviço importante para a empresa. Paulo, interveio o Sr. António, sabes que todos respeitamos o teu critério, mas temos de pensar na imagem da empresa. Se esta história chega aos meios de comunicação, não há história nenhuma. Há apenas um homem inocente a tentar reconstruir a sua vida e uma criança que merece uma oportunidade. Mas tecnicamente ele não foi absolvido das acusações, disse outro conselheiro. O processo foi apenas arquivado por falta de provas. O que, no nosso sistema legal, é o mesmo que inocência. A reunião prolongou-se por 2 horas, com Paulo a defender Rui contra argumentos cada vez mais preconceituosos. No final,
Conseguiu manter o emprego do amigo, mas sentiu que tinha perdido a confiança de parte do conselho. Quando chegou a casa naquela noite, encontrou Rui na cozinha a ajudar Mike com os trabalhos de casa de matemática. Como correu o trabalho hoje, tio Paulo? Perguntou Mike, correndo para o abraçar. Foi complicado, campeão. Rui percebeu imediatamente que algo estava errado. Aconteceu alguma coisa. Depois de Mike ir dormir, Paulo contou-lhe sobre a reunião do conselho. Pronto, é o fim. Vou-me embora amanhã mesmo, disse Rui. Não vais, não. Paulo, não posso deixar que percas tudo por minha causa. Tu não entendes. Eu já tinha perdido tudo muito antes de vos conhecer. Vocês devolveram-me a vida. Agora é a minha vez de lutar por vocês. Na manhã seguinte, Paulo recebeu uma chamada do Dr. Eduardo. Paulo, tenho novidades sobre o caso do Rui. Que tipo de novidades? Encontrei a rapariga que fez a acusação, a Mariana Fernandes. Formou-se e agora trabalha numa empresa de consultoria aqui em Vila Real. E falei com algumas ex-colegas dela. Uma delas, chamada Sofia, está disposta a testemunhar. Disse que a Mariana lhe confessou ter inventado a história porque tinha notas baixas e queria vingar-se do professor que se recusava a subir-lhe as notas. Paulo sentiu uma onda de esperança. Ela aceita testemunhar oficialmente? Sim. E mais? Ela tem conversas do WhatsApp da altura em que a Mariana admitiu a mentira. Perfeito. O que precisamos de fazer? Vou apresentar uma queixa por denúncia caluniosa e um pedido de indenização por danos morais contra a Mariana. Com estas provas, é quase certo que ganhamos. A sentença limpará definitivamente o nome do Rui. Caro ouvinte, se está a gostar da história, não se esqueça de deixar o seu like e, sobretudo, de subscrever o canal. Isso ajuda-nos muito a nós, que estamos a começar. Agora, continuemos. Enquanto o processo legal seguia o seu curso, a pressão na empresa aumentava. Pedro conseguira convencer mais pessoas de que Paulo estava a perder o juízo por causa da sua amizade com Rui. A situação explodiu numa manhã de quinta-feira, quando Paulo chegou à empresa e encontrou Pedro a falar com um repórter do jornal local. O que se passa aqui? Perguntou Paulo. Paulo, disse Pedro com um sorriso falso. Este é o jornalista Diogo Lopes. Ele está a fazer uma reportagem sobre responsabilidade social empresarial e queria saber mais sobre o teu projeto. Paulo percebeu imediatamente a armadilha. Pedro tinha chamado a imprensa para expor a situação. Senhor Mendes, disse o repórter, é verdade que contratou um homem acusado de assédio sexual. Esta conversa acabou. Paulo pegou no repórter pelo braço e o levou para fora do edifício, mas era tarde demais. Na edição da tarde, o jornal publicou um artigo com o título Empresário local contrata homem acusado de assédio. O artigo era tendencioso e insinuava que Paulo poderia estar a colocar os seus funcionários em risco ao contratar Rui. Mencionava também que Rui vivia na propriedade de Paulo com um filho pequeno. Quando Paulo chegou a casa, encontrou Rui a fazer as malas. Onde pensas que vais? Paulo, eu apareci na primeira página do jornal. Não posso ficar aqui. O Mike não pode crescer com esta sombra sobre nós, e tu não podes perder tudo o que construíste por nossa causa. Onde está o Mike? No quarto dele, a chorar. Os miúdos da escola já começaram a gozar com ele por causa do artigo. Paulo sentiu uma fúria que não experimentava há anos. Como podiam as pessoas ser tão cruéis com uma criança inocente? Ninguém vai a lado nenhum. Nós vamos resolver isto. Como? Confia em mim. Rui assentiu, embora claramente relutante. No dia seguinte, Paulo convocou uma conferência de imprensa. Compareceram jornalistas de vários meios de comunicação da região, curiosos para ver como o empresário lidaria com a polêmica. Minhas senhoras e meus senhores da imprensa, começou Paulo, convoquei esta conferência para esclarecer alguns factos que foram distorcidos no artigo de ontem. Paulo contou toda a história, desde o primeiro encontro na praça até à situação atual. Falou sobre a inocência de Rui, a injustiça que ele tinha sofrido, a inteligência e a bondade de Mike. O Rui Gonçalves não é apenas meu funcionário. Ele é meu amigo. E o Mike não é apenas uma criança ao seu cuidado. É como um filho para mim. Se ajudar pessoas que sofreram injustiças é polêmico, então digo com orgulho que sou polêmico. A conferência teve uma grande repercussão. A maioria dos meios de comunicação destacou a coragem de Paulo por defender publicamente os seus amigos. Mas houve consequências. 2 dias depois, Paulo foi chamado a outra reunião extraordinária do Conselho. Paulo, disse o Sr. António com pesar, a tua atitude foi nobre, mas imprudente.
Alguns dos nossos clientes mais importantes estão preocupados com a imagem da empresa. Que clientes? A cadeia de supermercados Mercado do Norte cancelou o contrato. Disseram que não se querem associar a polêmicas desnecessárias. Paulo sabia que a perda daquele contrato representava cerca de 15% das receitas da empresa. E há mais, continuou outro conselheiro. O Banco Atlântico está a questionar a renovação do financiamento para a expansão da fábrica. Paulo percebeu que estava numa encruzilhada. Podia recuar, despedir Rui e salvar a sua empresa, ou podia manter a sua posição e arriscar perder tudo. Senhores, disse Paulo, olhando para cada conselheiro nos olhos. Compreendo as vossas preocupações, mas não vou abandonar os meus amigos por pressão externa. Se isso significa perder alguns contratos, que seja. Paulo, pensa bem no que estás a dizer, avisou o Sr. António. Já pensei. A minha decisão está tomada. Nas semanas seguintes, a empresa enfrentou tempos difíceis. Além dos clientes que cancelaram contratos, alguns funcionários demitiram-se, influenciados pelos rumores e pela instabilidade. Pedro aproveitou a situação para tentar convencer outros executivos a apoiá-lo numa tentativa de afastar Paulo da presidência. Ele perdeu a cabeça, dizia Pedro em reuniões informais. Está a arriscar o emprego de todos por um capricho pessoal. A pressão em casa também aumentou. Mike era alvo de chacota na escola e Rui sentia-se culpado por toda a situação. Paulo, isto tem de parar, disse Rui uma noite, depois de Mike se ter ido deitar a chorar porque um colega lhe disse que o pai era um criminoso. Vai parar. O advogado disse que o processo está quase no fim. E se não resultar? E se não conseguirmos provar nada? Vai resultar. Tem de resultar. Mas Paulo também começava a duvidar. E se estivesse mesmo enganado? E se a sua teimosia acabasse por destruir tudo o que o seu pai construíra? A resposta chegou numa manhã de segunda-feira, quando o Dr. Eduardo ligou, com a voz a tremer de emoção. Paulo, conseguimos. O juiz aceitou todas as provas. A Mariana confessou oficialmente que inventou a acusação. O Rui foi oficialmente ilibado de qualquer culpa. Paulo mal podia acreditar. Tem a certeza? Absoluta. Tenho aqui a sentença que declara que o Rui Gonçalves foi vítima de uma falsa acusação e que a sua reputação deve ser integralmente restabelecida. A Mariana foi condenada a pagar uma indenização por danos morais. Paulo desligou o telefone e correu para procurar Rui, que estava no armazém a organizar documentos. Rui. Rui. O que foi? Aconteceu alguma coisa? Paulo abraçou com força. Conseguimos. Foste oficialmente declarado inocente. O juiz disse que foste vítima de uma falsa acusação. Rui caiu de joelhos e começou a chorar. Eram 3 anos de sofrimento, humilhação e injustiça que finalmente chegavam ao fim. O Mike pode crescer sem esta sombra sobre nós, sussurrou ele entre lágrimas. Assim será. E agora, vamos mostrar a todos quem tu realmente és. Paulo organizou outra conferência de imprensa, desta vez para anunciar a sentença. A repercussão foi imediata e esmagadoramente positiva. Os jornais que antes tinham questionado a sua decisão, agora elogiavam a sua coragem por defender um amigo inocente. O Mercado do Norte foi o primeiro a reatar o contrato, seguido por vários outros. O banco também renovou o financiamento. Mais importante ainda, Mike voltou a sorrir na escola. As crianças que antes o gozavam agora queriam ser suas amigas, influenciadas pela mudança de atitude dos pais ao lerem sobre a sentença. Pedro, ao perceber que tinha apostado no cavalo errado, demitiu-se e deixou a empresa sem causar mais problemas. 6 meses depois, Rui terminou de organizar todo o arquivo histórico da empresa e escreveu um livro fascinante sobre os seus 50 anos de história. O livro foi lançado numa festa que reuniu toda a comunidade empresarial da cidade. Quero agradecer especialmente ao meu amigo, Paulo Mendes, disse Rui durante o seu discurso de lançamento, que me ensinou que ainda existem pessoas dispostas a lutar pela justiça, mesmo quando isso custa caro. O público aplaudiu de pé. Mas quero agradecer principalmente ao meu filho, Mike, que me ensinou que um simples gesto de bondade pode mudar destinos. Paulo olhou para Mike, que estava sentado na primeira fila com o seu melhor fato, um presente de Paulo, a aplaudir orgulhosamente o pai. Naquela noite, os 3 jantaram em casa para celebrar. Tio Paulo, disse Mike, posso fazer-te uma pergunta? Claro, campeão. Quando estavas a chorar naquele dia na praça porque estavas triste? Paulo olhou para Rui, que assentiu, encorajando-o. Estava triste porque me sentia muito sozinho. Tinha perdido a minha família num acidente e não sabia como continuar a viver. E agora, já não estás triste?
Não, Mike. Agora tenho-vos a vocês. Tenho uma família novamente. Nós também gostamos muito de ti, tio Paulo. Paulo sentiu os olhos encherem-se de lágrimas, mas desta vez, eram lágrimas de alegria. 2 anos passaram. A empresa prosperava como nunca. Mike tornou-se um dos melhores alunos da escola e Rui foi convidado a dar palestras sobre superação em várias universidades. Paulo nunca mais se sentiu sozinho. Todos os dias, regressava a casa sabendo que Mike o esperava com um abraço e que Rui tinha uma história interessante para contar sobre o seu trabalho. A casa anexa tornara-se uma verdadeira extensão da casa principal. Paulo mandara construir um corredor coberto entre as duas construções, simbolizando que eram agora, verdadeiramente, uma só família. Numa tarde de domingo, os 3 estavam na praça onde tudo começou. Tinha-se tornado uma tradição visitar o local uma vez por mês, como uma espécie de peregrinação sentimental. Pai, disse Mike, agora com 8 anos e cada vez mais eloquente, arrependes-te de alguma coisa? Rui pensou por um momento. Arrependo-me de ter demorado tanto tempo a aceitar a ajuda do tio Paulo. O orgulho, às vezes, impede-nos de ver as bênçãos que estão à nossa frente. E tu, tio Paulo? Eu arrependo-me de não ter vindo à praça mais cedo. Se vos tivesse conhecido antes, teria sofrido menos. Mike ficou pensativo. Eu acho que tudo aconteceu no momento certo. Se nos tivéssemos conhecido antes, talvez não precisasses de um abraço e eu não estaria aqui para te dar. A sabedoria do menino impressionou os 2 adultos. Sabes que mais, Mike, disse Paulo. Tens razão. Tudo aconteceu exatamente como devia ser. Enquanto o sol se punha por detrás dos carvalhos centenários da praça, Paulo refletia sobre como a sua vida tinha mudado completamente. Tinha perdido uma família, mas ganhara outra. Tinha descoberto que o dinheiro não compra a felicidade, mas a bondade sim. Rui também pensava no passado. A injustiça que sofrera quase o destruiu, mas também o levou até Paulo e à possibilidade de um recomeço. Às vezes, o que parece ser o fim é apenas um novo começo disfarçado. E Mike, embora ainda uma criança, já compreendia intuitivamente algo que muitos adultos levam uma vida inteira a aprender, que o amor é a única força capaz de transformar completamente uma vida. Quando chegaram a casa naquela noite, Paulo fez algo que se tornaria tradição. Antes de dormir, foi ao quarto de Mike para lhe dar as boas noites. Tio Paulo, posso contar-te um segredo? Claro. Naquele dia na praça, quando toquei no teu rosto eu não estava só a tentar consolar-te. Estava a pedir a Deus que te tornasses na minha família. Paulo sentiu o coração apertar-se de emoção. E o teu pedido foi atendido, campeão. Foi, sim. Agora somos 3. Para sempre. Para sempre, concordou Paulo, beijando a testa do menino. 5 anos tinham passado desde aquele primeiro encontro na praça. Paulo tinha agora 50 anos, Rui 45, e Mike 10. A empresa tornara-se uma das mais respeitadas do setor, não só pelos seus resultados financeiros, mas também pelo programa social que tinham criado. Inspirado pela sua própria experiência, Paulo fundou um instituto que ajudava famílias em situação de vulnerabilidade, sempre com foco na dignidade e no empoderamento. Rui tornara-se o diretor do instituto, aplicando a sua experiência académica e pessoal para desenvolver programas inovadores. Também voltara a dar aulas, agora como professor convidado em várias universidades, falando sobre resiliência e recomeços. Mike crescera, destacando-se não só academicamente, mas também como um menino empático e generoso. Pedia frequentemente para acompanhar Paulo e Rui nas visitas ao instituto, onde brincava com outras crianças em situações difíceis e encontrava sempre uma forma de as consolar. Numa manhã especial de sábado, Paulo acordou com Mike a saltar na sua cama. Tio Paulo, acorda. O que se passa, campeão? Ainda é cedo. É o dia do pai. Fiz um presente para ti e para o pai. Paulo levantou-se, curioso. Mike pegou-lhe na mão e levou-o até à sala, onde Rui já esperava com um sorriso. Fechem os olhos, ordenou Mike. Os 2 homens obedeceram, ouvindo Mike a mexer em algo. Agora podem abrir. Paulo e Rui abriram os olhos e viram um desenho colado na parede. Era a representação de 3 figuras de palitos, de mãos dadas, identificadas como Pai Rui, Mike e Pai Paulo. Vocês são os meus 2 pais, disse Mike solenemente. O Pai Rui fez-me nascer, e o Pai Paulo fez a nossa família nascer. Paulo ajoelhou-se e abraçou Mike, tentando não chorar à frente do menino. Este é o melhor presente que já recebi na minha vida. Para mim também, concordou Rui, juntando-se ao abraço. Nesse momento, Paulo teve uma epifania.
Durante anos, depois de perder a Carla e a Beatriz, questionara-se por que é que coisas más acontecem a pessoas boas. Agora, compreendia que, por vezes, a vida nos tira algo para nos dar algo ainda melhor, mas de uma forma que nunca esperaríamos. Tinha perdido uma filha biológica, mas ganhara um filho do coração. Tinha perdido uma esposa, mas ganhara um irmão de alma. E, acima de tudo, tinha redescoberto que o amor não tem limites nem definições convencionais. Naquela tarde, decidiram fazer algo especial. Foram à praça, mas desta vez não apenas para recordar o passado. Mike sugerira fazerem lá um piquenique para celebrar o sítio onde a nossa família começou. Estenderam uma manta debaixo do mesmo carvalho centenário onde Rui costumava dormir, anos atrás. Agora, a árvore era um símbolo de esperança, não de desespero. Enquanto comiam sanduíches e fruta, outros visitantes da praça cumprimentavam-nos carinhosamente. A sua história tornara-se conhecida na cidade, e muitas pessoas inspiravam-se nela para as suas próprias vidas. Olhem, disse Mike, apontando para um homem sentado sozinho num banco distante. Aquele senhor parece triste. Paulo e Rui olharam e viram um homem de meia-idade, cabisbaixo, claramente a passar por um momento difícil. Acho que devíamos ir falar com ele, sugeriu Mike. Tens a certeza? Perguntou Paulo. Talvez ele queira estar sozinho. Tio Paulo, tu também querias estar sozinho naquele dia. Mas às vezes as pessoas precisam que alguém se aproxime, mesmo quando não o sabem. A sabedoria de Mike continuava a surpreender os adultos. Os três aproximaram-se do homem com delicadeza. Com licença, disse Mike com a sua voz doce. Está tudo bem. O homem levantou a cabeça e eles viram os seus olhos vermelhos de tanto chorar. Sim, obrigado. Estou só a passar por um momento difícil. Posso sentar-me aqui consigo? Perguntou Mike. Às vezes, falar ajuda. O homem olhou para Paulo e Rui, que assentiram, encorajadores. Claro que sim, miúdo. Mike sentou-se ao lado do homem, com a naturalidade que só as crianças possuem, começou a conversar. Em poucos minutos, descobriram que ele se chamava Carlos. Tinha perdido o emprego recentemente e sentia-se um fracassado. Sabe, disse Mike, o meu pai Rui também já se sentiu assim. Mas ele ensinou-me que não importa quantas vezes caímos, o importante é levantarmos-nos. Carlos sorriu pela primeira vez. O teu filho é muito sábio, disse ele a Rui. Ele é que me ensina a mim, todos os dias, respondeu Rui. Durante a hora seguinte, os quatro conversaram. Paulo, discretamente, ofereceu ajuda a Carlos para encontrar um novo emprego, e Rui partilhou a sua própria experiência de recomeço. Quando se despediram, Carlos parecia visivelmente mais animado. Obrigado, disse ele a Mike. Fizeste-me lembrar que ainda há bondade no mundo. Há sempre, respondeu Mike. Às vezes está escondida, mas existe sempre. No caminho de regresso a casa, Paulo refletia sobre como a bondade é contagiosa. Mike aprendera com eles a importância de ajudar os outros, mas também lhes ensinara que a ajuda pode vir de qualquer lado, até de uma criança de 10 anos. Naquela noite, durante o jantar, Mike fez uma pergunta que apanhou os dois adultos de surpresa. Pai Rui, pensas em casar-te outra vez? Rui quase se engasgou com a comida. Por que essa pergunta, filho? Porque na escola o professor disse que as famílias podem ter formas diferentes, e eu estava a pensar que a nossa família é perfeita como está, mas se encontrasses uma pessoa boa para ser minha mãe, eu não me importava. Paulo riu-se da sinceridade do menino. E se fosse o tio Paulo a encontrar alguém especial? Mike pensou seriamente na pergunta. Também não me importava. Desde que a pessoa fosse boa e não tentasse mudar a nossa família. Porque como está agora, eu sou muito feliz. Nós também somos muito felizes, disse Rui. E continuaremos a ser, não importa o que o futuro traga, acrescentou Paulo. 2 anos depois, numa manhã de primavera, Paulo estava no seu escritório quando Dona Maria entrou com uma expressão estranha. Senhor, está aqui uma senhora que quer falar consigo. Diz que é sobre o Mike. Paulo sentiu um vazio no estômago. Que senhora? Disse que se chama Beatriz Neves e que é a mãe do Mike. O mundo de Paulo ruiu nesse momento. Depois de 7 anos de ausência, a mãe biológica de Mike regressara. Manda entrar. Beatriz era uma mulher de cerca de 35 anos, bem vestida e aparentemente bem-sucedida. Entrou no escritório com determinação. Senhor Mendes, muito prazer. Sou Beatriz Neves. Mãe do Miguel Ângelo, ex-mulher do Rui Gonçalves. Eu sei. O que quer? Quero o meu filho de volta. Paulo sentiu como se lhe tivessem dado um soco no estômago. Desculpe.
Eu sei que o Rui foi ilibado das acusações e que agora leva uma vida confortável. Quero recuperar a custódia do meu filho. Beatriz, você abandonou o Mike quando ele tinha 3 anos. Passaram 7 anos sem que desse um sinal de vida. Eu estava a passar por um momento difícil. Mas agora a minha vida está estável. Tenho um marido bem-sucedido, uma boa casa. Posso dar ao Mike tudo o que ele merece. O Mike tem tudo o que merece. Tem amor, estabilidade, uma família que o adora. Uma família composta por 2 homens solteiros. Isso não é um ambiente adequado para uma criança. Paulo sentiu a raiva a crescer dentro de si. Esses 2 homens solteiros cuidaram do Mike quando você o abandonou. Estiveram presentes em cada choro, cada alegria, cada conquista. Onde estava você quando ele aprendeu a ler? Quando perdeu o primeiro dente? Quando gozavam com ele na escola? Beatriz pareceu abalada por um momento, mas rapidamente se recompôs. Sei que cuidaram bem dele e estou-vos grata por isso. Mas agora ele precisa de estar com a sua verdadeira mãe. A verdadeira mãe do Mike é quem quer que o ame incondicionalmente. E essa não é você. Sr. Mendes, não vim aqui para discutir. Vim para resolver isto civilizadamente. Mas se for preciso, irei a tribunal. Paulo sabia que, legalmente, ela tinha hipóteses de conseguir, pelo menos, a guarda partilhada. A lei portuguesa favorece a mãe biológica, mesmo em casos de abandono. Beatriz, pense bem no que está a fazer. O Mike já não a conhece. Para ele, você é uma estranha. Eu sou a mãe dele. Ele vai lembrar-se, ou aprenderá a conhecer-me de novo. E se ele não quiser? É uma criança. Não tem escolha. Aquela frase revelou tudo o que Paulo precisava de saber sobre Beatriz. Ela via Mike como uma posse, não como uma pessoa com sentimentos e vontade própria. Preciso de falar com o Rui e com o Mike sobre isto. Tem uma semana. Se não chegarem a um acordo comigo, procurarei um advogado. Beatriz saiu do escritório, deixando Paulo em estado de choque. Quando chegou a casa naquela noite, encontrou Rui e Mike na sala. Mike a fazer os trabalhos de casa enquanto Rui o ajudava. Pai Paulo. Mike correu para o abraçar, como fazia sempre. Paulo abraçou-o com mais força do que normal, tentando gravar aquele momento na sua memória. Depois de Mike ir dormir, Paulo contou tudo a Rui. Eu sabia que este dia ia chegar, disse Rui, surpreendentemente calmo. Sempre soube que ela podia regressar. E o que vamos fazer? Vamos lutar. O Mike é nosso filho, agora. Não vamos deixar que uma estranha o leve. Mas e se, legalmente, não tivermos opção? Então faremos o Mike entender que, não importa onde ele viva, será sempre nosso filho e terá sempre um lar aqui, conosco. No dia seguinte, Paulo procurou os melhores advogados de família da região. As notícias não foram animadoras. Paulo, explicou a doutora Luísa Tavares, especialista em direito de família, o facto é que a Beatriz é a mãe biológica. Embora tenha abandonado a criança, a lei portuguesa dá preferência aos pais biológicos. Mas o Mike está bem conosco há 7 anos. Eu compreendo, e vou lutar com todas as minhas forças. Mas tenho de ser honesta, as hipóteses são poucas. O máximo que poderemos conseguir é a guarda partilhada, e mesmo isso será difícil. Paulo saiu do escritório da advogada devastado. Como explicar a Mike que a sua vida poderia mudar completamente por capricho de uma mulher que o abandonara? Nos dias seguintes, Paulo e Rui debateram se deviam ou não contar a Mike sobre a situação. No final, decidiram ser honestos, como sempre tinham sido. Mike, precisamos de falar contigo sobre uma coisa importante, disse Rui numa tarde de sábado. É sobre a escola. Eu não fiz nada de mal. Não, filho. É sobre a tua mãe. A tua mãe biológica. Mike ficou confuso. Que mãe? Eu não tenho mãe. Lembraste da senhora que vivia conosco quando eras muito pequenino? Mike pensou por um momento. Um bocadinho. Tinha o cabelo comprido e usava um perfume forte. Exato. Ela voltou. E quer que vás viver com ela? O rosto de Mike encheu-se de medo. Eu não quero ir. Eu quero ficar aqui convosco. Paulo ajoelhou-se à frente do menino. Mike, nós vamos lutar para que fiques conosco. Mas talvez os juízes digam que tens de ir viver com ela. Mas eu não quero. Vocês são a minha família. Mike começou a chorar, e Paulo sentiu o coração partir-se. Aconteça o que acontecer, serás sempre o nosso filho. Terás sempre um lugar aqui.
Prometes? Prometo. A semana seguinte, Beatriz regressou com o advogado. A primeira audiência foi marcada para um mês depois. Durante esse mês, Paulo e Rui tentaram manter a normalidade para Mike, mas era impossível esconder a tensão. O menino começou a ter pesadelos e problemas na escola. A audiência foi um dos momentos mais difíceis da vida de Paulo. Beatriz chegou bem vestida, acompanhada do seu novo marido, um empresário de sucesso, e de um advogado caro. Meritíssimo juiz, disse o advogado de Beatriz, a minha cliente reconhece que cometeu um erro ao afastar-se do filho. Mas, na altura, passava por uma grande dificuldade emocional. Agora, com a sua vida estabilizada, quer retomar o seu papel de mãe. A advogada de Paulo e Rui argumentou sobre os anos de cuidado e dedicação que eles tinham dado a Mike, sobre a estabilidade emocional da criança e sobre os traumas que uma mudança abrupta poderia causar. O momento mais difícil foi quando o juiz pediu para falar com Mike em privado. O menino saiu da sala a chorar e atirou-se para os braços de Paulo. Eu disse ao juiz que vocês são a minha família e que não quero ir embora. E o que é que ele te disse? Que vai pensar? Mas não gostei da cara dele. 3 semanas depois, chegou a decisão. Paulo estava na empresa quando a advogada ligou. Paulo, tenho a decisão do juiz. E... lamento. Ele concedeu a guarda a Beatriz. Mas estabeleceu um regime de visitas alargado para vocês. O Mike vai viver com ela, mas pode passar todos os fins de semana convosco, além de metade das férias. Paulo desligou o telefone e chorou pela primeira vez desde o acidente que matara a sua primeira família. Quando chegou a casa, encontrou Rui a explicar a situação a Mike. Quando é que eu vou? Perguntou Mike, com a voz embargada. Na próxima semana. Posso levar as minhas coisas? Todas elas, filho. Naquela noite, Paulo entrou no quarto de Mike para lhe dar as boas noites, como fazia sempre. Pai Paulo, prometes que me vais buscar no fim de semana? Prometo, campeão. E que não te vais esquecer de mim durante a semana. Mike, eu jamais me poderia esquecer de ti. Tu és meu filho. Para sempre. Mesmo não sendo do teu sangue. A família não é uma questão de sangue, Mike. É uma questão de amor. E eu amo-te mais do que qualquer coisa neste mundo. Fim da história. E então, caro ouvinte, o que achou desta história comovente? Acredita que o amor pode realmente superar qualquer obstáculo? Deixe nos comentários a sua opinião sobre a jornada de Paulo, Rui e Mike. Acha que a decisão da justiça foi justa? Como reagiria no lugar deles? As suas palavras são muito importantes para nós. Se esta história tocou o seu coração, não se esqueça de deixar o seu like e, sobretudo, de subscrever o canal para não perder outras histórias emocionantes que tocam o mais profundo dos nossos sentimentos. M.